Eu sou Murilo Alvarenga e vamos primeiro contar um pouco de história. Eu sou filho de artista, neto de artista, a família do meu avô era de circo. E desde criança, o meu pai, do Alvarenga de Rechim, eu via eles ensaiando lá em casa e sempre me emocionou muito. A música já me pegou, já me emocionou, porque eu me lembro de 4 ou 5 anos de idade. Com 8 anos, me puseram no Conservatório Nacional do Rio de Janeiro para estudar piano. Eu estudei um ano lá. Lamento ter saído, mas eu saí assim mesmo, fui para o colégio interno, depois não voltei a estudar piano. Mas aí toquei, estudei acordeon, violão, estava na época da Bossa Nova, então a Bossa Nova e o violão, quer dizer, que é um instrumento portátil que você leva e sai com os amigos e tal, estava na moda. Depois eu estudei violão clássico com a professora Maria Lívia São Marcos, a concertista. Estudei flauta, depois um pouco de clarinete. E já comecei a participar de conjuntos que naquela época, inspirados pelos Beatles, já em 1966. Em 67, eu fui levado para o teatro como violonista e comecei, daí não larguei mais o teatro. O teatro é também empolgante. Você vive a emoção da construção das personagens, dos atores, da história e a construção da emoção ela mesma. Então, o teatro é fascinante por causa disso. E eu, por circunstância, ou porque sim, ou por paixão, seja lá porque fui fazendo uma coisa atrás da outra em teatro. Devo ter feito, sei lá, mais de 200, 300, eu não tenho um número. Espetáculos de teatro, inclusive grandes musicais. O primeiro musical de grande porte foi com o Paulo Autran e a Bibi Ferreira, inesquecíveis, atores maravilhosos, no Homem de la Mancha, com a direção do Flávio Rangel. E eu tinha 22 anos ali. E fui fazer. Antes eu preciso contar que eu também fiz música de cinema. Quer dizer que a música, por assim dizer, dramática, já desde cedo me pegou. E fui levando esse ofício adiante. Também entrei em estúdios de propaganda, onde fazia jingles e trilhas, onde aprendi muito com grandes maestros, grandes compositores, Arquimedes Messina, o maestro Carlos Piper, Chiquinho de Moraes. Eu não vou citar mais nomes para não esquecer e ser injusto com tanto que eu aprendi ali. E assim fomos. Depois fiz ainda voltando para o teatro, mas sem nunca largar, sempre fazendo teatro, eventualmente alguns filmes, com o Flávio Porto, o diretor, e assim fomos fazendo esse viver de música. Eu fiz depois o Chorus Line, fiz depois o Cyrano de Bergerac, fiz vários espetáculos de teatro e especiais de televisão. Muitos arranjos para o Som Brasil, por exemplo. Fiz a direção musical do Morte e Vida Severina, que foi a música do Chico Buarque, que é muito relevante e muito importante. Ganhou o prêmio Ondas na Espanha. Um espetáculo especial para a TV, dirigido pelo Walter Avancini, maravilhoso.
E, finalmente, apareceu a oportunidade, isso jamais para 2002, de fazer, o Clube Pinheiros me chamou para fazer uma orquestra. Essa orquestra que começou com muito timidamente, imagina só, que no primeiro dia foram 4 pianistas, uma já, ao ver as colegas, já desistiu imediatamente, mas que permaneceram muito tempo, e mais um violino, uma flauta, um saxofone e um trompete. E assim, de maneira bastante tímida, bastante incipiente, fomos levando e construindo. Para resumir a história, depois de 17 anos da formação da orquestra, a orquestra já grande agora, tornamos-nos independentes do Pinheiros e surgiu o nome Orquestra Murilo Alvarenga, que eu considero uma homenagem ao meu pai, que eu sou Murilo Alvarenga Júnior, apesar de não usar o Júnior, e ele também não usava o Murilo, então dá essa confusão, mas a homenagem a ele. E a Orquestra Murilo Alvarenga é uma experiência absolutamente fantástica de convivência, porque ela é uma orquestra, eu não gosto de dizer amadora, que dá uma impressão de simplicidade que não conta a história. O que é formado por amantes da música. Tem gente, sim, com uma experiência muito pequena, que começou há pouco tempo. Tem gente já médio, tem professores, tem profissionais. E todos se reúnem para fazer música. Tem um repertório delicioso. Um repertório que, sem fazer concessão, mas sempre fazendo, vamos dizer assim, fazendo com que as pessoas se emocionem ao tocar, ao reconhecer, ao ouvir, é significativo. E eu acho que é o repertório que une essas pessoas todas. Hoje somos 40. Ela, além do mais, ela é mantida pelos seus participantes, que contribuem mensalmente com seus custos, e também com uma coisa nova que eu chamo de amigos da Orquestra Murilo Alvarenga, que é uma espécie de mecenato por assinatura. Esses amigos contribuem também razoavelmente regularmente, ou regularmente mesmo, com uma quantia que podem despender para a sua manutenção. Hoje a orquestra já tem uma vida, como é que se diz, já estabelecida, tem projetos aprovados, o PROAC é o mais recente, é um projeto de lei de incentivo por renúncia fiscal. O PROAC é o do governo do estado de São Paulo, onde se abate ou se dedica uma parte do ICMS para manutenção, como o que era antigamente chamava Lei Rouanet, que agora chama o Projeto Nacional de Apoio à Cultura, o PRONAC, que também já estamos encaminhados. E essa é a Orquestra Murilo Alvarenga. Este ano nós vivemos um tempo excepcional, porque é um ano absolutamente atípico na história da humanidade de si, não da humanidade no sentido histórico, pois o meu pai teve a gripe espanhola em 1919, meu pai é de 12, e ele teve a gripe espanhola em 1919, sobreviveu, obviamente, e agora está aqui eu, filho dele, padecendo a epidemia ou endemia, ou seja o que for, do Covid-19. A coisa principal desse tempo é esse afastamento do público,
Nós ficamos reclusos desde março, o último ensaio foi dia 17 de março, daí para cá, dia 12 de março, perdão, do 17 de março em diante, como todo o Brasil fechou, fomos para casa, mas continuamos trabalhando online, fazendo coisa. Nesse período, nós fizemos gravações, inclusive de filmes que está no nosso canal do YouTube, aliás, que eu convido a todos a visitarem, se inscreverem, e não esqueçam de apertar o sininho lá para ter as mensagens quando tiver alguma novidade. Mas nós gravamos 19 peças, 19 músicas para que o repertório se mantivesse vivo, mesmo que não estivéssemos juntos. Agora nós já começamos a nos encontrar presencialmente, muito tímido ainda, algumas pessoas ainda não se sentem seguras, então a orquestra está com metade dos seus músicos que comparecem, ou estão seguros, ou porque já tiveram a Covid, ou enfim, por cada um com as suas razões diferentes, e estamos ensaiando, preparando inclusive um repertório muito bonito de Natal que nos sirva. E eventualmente vocês verão no nosso canal do YouTube, por isso é importante que se inscrevam. Mas como eu estava falando, os tempos nos obrigam a algumas reflexões. A primeira e fundamental de todas é que a arte que salvou todos nós nesses tempos duros, nesses meses todos. O que seria dessa solidão obrigatória, se não fosse a arte, a cultura e mesmo o entretenimento? A gente estaria ainda mais triste. Mas esses novos tempos também trazem uma reflexão bastante importante, e essa reflexão importante vai me remeter ao próximo assunto, que é o que se comemora esse ano, que é os 250 anos do Ludwig van Beethoven. Ele, que nasceu em 1770, ele, famoso por ser surdo, quer dizer, ele criou um mundo de isolamento interno. E o que o salvou foi a música. A coisa mais bonita que ele... Tem uma frase dele, ele já começou a padecer dessa, que mais tarde seria se agravar na forma de surdez, mas desse mal do ouvido interno, já com 26 anos, então ele já muito cedo, já em 96, quando ele já estava em Viena, já tinha estudado com Haydn e tal. Então isso o agravamento levou ele a uma depressão enorme, e um isolamento, quer dizer, porque ele já não ouvia, as pessoas compartilhavam, olha que bonito o pastor cantando ao longe, veja a flauta, e ele não ouvia nada. Isso deu uma depressão e um sentimento de isolamento dele muito grande. A ponto de, em 1802, ele escreveu uma carta aos irmãos, chamado Testamento de Heiligenstadt, que era um subúrbio de Viena na época. Dizendo que pensava até no suicídio, imagina a depressão, e o que o salvou foi a arte. E é isso, a arte salva. O Beethoven, depois de escrever isso, felizmente, obviamente não se suicidou, ao contrário, ele inventou ou faz a passagem do classicismo para o romantismo na música. A terceira sinfonia, chamada Heróica, inicialmente dedicada ao Napoleão, depois retirada dessa dedicatória, quando o Napoleão invadiu a Alemanha, o que depois seria a Alemanha, porque a Alemanha ainda não existia enquanto país. Mas
inaugura uma forma nova de sinfonia. A Sinfonia número 3, a Heroica, por exemplo, tem 4 movimentos. As sinfonias de Haydn e Mozart tinham 3. O romantismo que se caracteriza pela intuição, pela paixão, pelo indivíduo, traz um ser humano novo. Esse ser humano novo, que já estava representado na literatura, mesmo nas artes plásticas e tudo, mas foi o Beethoven que colocou na música. E aí o romantismo, ele inaugura isso. E com a Heroica, 1804, 1805. Ele com isso, e essa é a coisa bonita, ele transforma, ele consegue colocar na música, que é maravilhoso, eu recomendo para todos que ouçam com atenção, o desenrolar das emoções que a Heroica, vou usar, descreve. Então, o Beethoven tem esse sentido. A surdez do Beethoven foi agravando-se e tal. Ele era um virtuoso no piano. Ele ganhava vida também fazendo concertos como pianista, tocando suas peças ou peças de outros, mas as suas sonatas de piano são famosas e tal. A última vez, mas com o agravamento da doença, ele foi deteriorando, inclusive, a performance dele. Para você ter uma ideia, o último concerto, a última apresentação dele foi por volta de 1815 ou 17, não me foge a data, e onde ele ao dar o concerto, ele já estava tão absolutamente surdo, quer dizer, ele já não ouvia, que não percebeu que o piano estava completamente desafinado. O público naturalmente ouvia e ele não. Ele deu o concerto, obviamente não fez sucesso nenhum, porque o que o público ouvia não era o que ele ouvia, porque ele não percebia que o instrumento não estava ajudando. E ele parou de se apresentar como pianista, não de continuar como compositor. E as composições dele não só inspiram, como até hoje, vejam a famosíssima Por Elise, que já diga-se de passagem, não foi feita em homenagem a Elise nenhuma, esse nome foi posto depois. Aliás, a peça é uma bagatelle para piano, foi descoberta por volta de 1850 por um aluno, por um pesquisador que foi procurar e achou aquela peça e deu o nome da Elise, que era referente ao pesquisador, não tinha nada a ver com Beethoven. Era só uma bagatelle, uma peça pequena de piano. E é famosa até hoje, quer dizer, não tem quarta e sábado que você não ouça a famosíssima Por Elise. Mas eu vou festejar com vocês a peça principal do Beethoven nesse sentido, que é a Nona Sinfonia, que é o que encerra. Eu vou terminar citando a obra dele mais fascinante, que é a Nona Sinfonia. Também 4 movimentos, uma sinfonia com coro, uma sinfonia coral, uma sinfonia com solistas vocais. É uma sinfonia que foge completamente dos padrões. E chama o quê? Ode à Alegria. Porque é o que ele conta. É o poema do Schiller, Ode à Alegria, que ele pega e consegue colocar a alegria, a ode à alegria. Viva o Beethoven! Feliz aniversário!